Boa noite aí, pessoal de casa. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Nós estamos aqui com um convidado hoje todo especial, que é o Alexandre Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal de casa, Cláudio. Estamos aí, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos trocar umas ideias aí, né? Vamos iniciar com a nossa oração, né, da noite. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje nós vamos continuar, né, nosso estudo do livro da Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito, e nós estamos aí no tema Encontro com a Verdade. Né? E aí nós vamos lendo, vamos batendo um papo. Sim. O conceito sobre a verdade é rico de propostas relativas. No entanto, tudo quanto é exato, real e confere com a razão pode ser assim considerado. Sob o ponto de vista psicológico, seria o saudável comportamento emocional proporcionador de bem-estar e de harmonia. A busca do self, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade. O self é o nosso eu superior, né? Aí tem o ego, que é o nosso eu material. Com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras. Para que o encontro seja legítimo, torna-se necessário que seja elaborado motivações interiores, assim como instrumento de utilização e perspectivas de possibilidades. Olha aí, gente, encontro com a verdade. E essa verdade é nossa, não é da outra pessoa. Talvez essa seja a grande dificuldade que nós temos, né? Primeiramente, Joana de Ângeles, ela tem uma... Quando eu comecei a estudar doutrina espírita e, logicamente, fui apresentado a Joana de Ângeles, no início você tem aquela questão da complexidade, que acha que ela usa uns termos meio difíceis, meio complicados. Mas, na verdade, quando você vai entendendo, né, o propósito dela, mesmo ela usando uns termos mais difíceis, mais complicados, o que ela quer é uma coisa muito básica, né? Que é esse encontro com nós mesmos. E quanto a gente precisa disso, quanto a gente precisa de encontrar essa verdade. E não aquela verdade plena que nós ainda não temos condições, mas a nossa verdade, nossa, não em comparação com o do outro, não a do outro. Que muitas vezes quando a gente busca essa verdade, nós queremos buscar uma verdade, mas ficamos comparando com a verdade dos outros. E aí nós acabamos nos perdendo. Porque cada um tem a sua verdade, seu momento de viver, a sua realidade. E se encontrar, né, se olhar de frente, né, é a necessidade que nós temos hoje. Mas é muito difícil porque a gente acaba não conseguindo fazer essa distinção, essa separação entre eu, né, o que eu sou, e o que o outro é, o que o outro quer de mim. O que o outro pensa de mim. O que a sociedade exige de mim, tudo isso. Né? Então, seria fácil, mas é complicado por isso, que a gente não consegue fazer esse olhar para si mesmo de forma tão, igual o próprio Divaldo fala, né? Olhar para a gente de forma nua, né? E a gente se vê pelados, assim, de todas as formas. E ver os defeitos, logicamente, mas também ver as qualidades. E muitas vezes, nesse processo, a gente acaba não vendo nem as qualidades, porque a gente se compara muito. Não, e dizem não, né? Que a gente tem 3 verdades, né? A verdade que o outro pensa, a verdade que eu penso e a verdade. Então é a maior dificuldade. É difícil, né? Encontrar essa verdade minha realmente ali. Isso, exatamente. Para que haja uma inversão de conduta, torna-se inadiável o processo terapêutico.
de recomposição da personalidade mediante reflexão, diálogo, libertação de traumas e conflitos, tendo-se por meta o encontro com a verdade. A motivação deverá surgir como primeiro grande passo, a fim de que o paciente se liberte do marasmo, do pessimismo, do autodesamor e da indiferença em relação ao grupo social de que faz parte. Que contribuição oferece a verdade? Pergunta, né? Primeiro, a harmonia entre o ego e o si. Né? O ego é aquilo que nós realmente somos ali, a ilusão do material, né? E o si é o self, né? O encontro com o superior, com o eu mesmo. Superior, né? Com você mesmo, exatamente. Gerando bem-estar psicológico, alegria de viver, saúde interior e coragem para os novos desafios existenciais. Face a essas motivações, torna-se necessário os instrumentos da vontade, da esperança, do valor moral, que se encontram debilitados no mundo interior por falta de vivência e de exercício. É necessário esse exercício, né? Nós temos que querer, a gente tem também que fazer. Sim. E essa busca precisamos realmente a cada dia nos esforçarmos. O Haroldo fala uma questão muito importante a respeito da Joana, né, que ela trouxe a psicologia para dentro da doutrina espírita, né, que era muito necessária, até porque nós vivemos um momento muito importante, que é a transição planetária, onde a gente está sendo realmente convidados a mostrar quem somos, ou seja, cada vez mais é necessário nós mostrarmos realmente para que nós estamos aqui. Mas é um processo complexo, né? Então acaba que, e o Haroldo reforça isso, nós vamos viver um momento, e a gente está vendo isso, a questão do suicídio, da loucura. Uhum. Né? E quando a gente fala loucura, a gente tem que ficar bem atento. Eu até comentava segunda-feira lá na Casa do Caminho, de uma reportagem que eu vi no UOL. É uma mulher que diz que passou o aniversário dela fazendo sexo com estranhos na frente do esposo. Aí a gente pensa assim, é uma loucura normalizada, que talvez a gente preocupa com a loucura, aquela loucura que é diagnosticada, que está sendo tratada, ou aquele que está lá até no manicômio, lá no sanatório, alguma coisa nesse sentido, a gente acha que esse é o louco, né, que está falando. E muitas vezes tem uma loucura aí normalizada, uma loucura aí que todo mundo aceita, né, e que está complexa. Justamente, mas por quê? Quando a gente vê esse processo, uma mulher que está falando que fez sexo com um estranho na frente do esposo, é que ela não se encontrou. Com certeza, muito menos esse esposo, né? Então, assim, é um processo que a gente precisa realmente... E o exercício, como disse aí, a gente precisa focar nisso e começar realmente a encontrar esse eu. E, principalmente, uma coisa que eu falo bastante, que nós estamos em condições de fazer muitas coisas. Mas pelo nosso... comodismo, né? Deixa para depois. Até eu comentava com a Patrícia, nosso estudo lá de domingo no centro, que assim, ela está falando isso, que o espírito tem muito disso, né? Não, na próxima, né? Desse jeito. A gente acaba deixando, e a gente precisa realmente ir para o encontro do que eu sou realmente, para ver até para que eu possa me corrigir. Porque se eu não descobrir quais são os meus defeitos, quais são as minhas falhas, eu não consigo corrigir, né? E muitas vezes eu me vejo com essas falhas, mas aí eu tenho uma dificuldade de enfrentá-la. Às vezes eu transfiro para o outro, né? E aí tem todo aquele processo novamente de vitimização, né? De negação. E a gente culpa é do outro, né? nunca é minha. É dessa forma, né? A gente começa a se esconder, né? A se esconder realmente atrás do ego, né, para não identificar o self, né, que é realmente aquilo que nós deveríamos ser. E assim, né? Seria fantástico, né, se a gente conseguisse fazer isso o mais rápido possível, né? Sim, com certeza. A gente se esconde. Mas a gente se pega em cada encruzilhada, né? A gente se pega, às vezes, em o que a família pregou e o que a sociedade prega, o que eu posso estar fazendo aí para ser mais aceito.
vem a questão do pertencimento, né? Eu quero pertencer a um grupo e para me pertencer a esse grupo eu tenho que parecer com ele, né? Então, assim, é tão complexo, só que a gente tem que, na realidade, pensar que nós somos espíritos imortais e estamos aqui para nos melhorarmos cada dia mais. E o mais importante não é o que está de fora, é o que está de dentro, gente. É o que está internamente. Não adianta você fazer para fora. O fazer é para dentro. Se você demorar uma encarnação toda, mas essa encarnação você conseguir trabalhar o egoísmo, a vaidade em excesso, né, que atrapalha, a questão realmente da loucura, né, dos nossos egos, da maldade, a gente já estaria fazendo um progresso tremendo. Justamente. Né? E aí na próxima a gente já faria melhor, já conseguiria já começar a fazer, né, melhor. É a questão, quando a gente não tem os valores definidos, a gente acaba precisando ser valorizado externamente, né? E a gente acaba fazendo o que for preciso para essa valorização. Principalmente indo de encontro àquilo que a gente muitas vezes já tem de verdade para nós, assim, até de conceitos, de valores, mas que como ele não está bem definido dentro de mim, eu acabo achando que não, então eu preciso ser valorizado. Então eu tenho que entrar, como você falou, naquela turma, naquele meio, e aí não, o que eu tenho que fazer? O que eles exigem de mim? Eu preciso passar por cima disso, que eu sei que é errado muitas vezes, mas eu vou passar porque vale a pena, né? Eu vou ter o retorno. E aí entra nas questões das frustrações. Sim, né? com certeza. Realmente que leva depois a questão da depressão, né? Que é uma realidade hoje, que a gente vive um mundo onde se tem tanta facilidade de comunicação com tantas pessoas, mas acaba que essas tribos, né, que se formam, acabam sendo pessoas isoladas depois. Quando estão juntas, fazem muita coisa junto, mas acaba que não existe uma comunhão realmente de sentimento, né, de entrosamento. De amizade, e né? até aquela questão que a gente fala, né, que é brincadeira, mas que é real, que é a questão até do celular, né? Muitas vezes você sai em tribo, mas cada um com seu celular, né? Você não conversa muitas vezes. Ali somente para poder, né? Saímos juntos. O que vocês conversaram? Você vai ver se falou mais no celular, trocou com mais outra pessoa do que com aquela que estava ali. É verdade. Anda bem complexo mesmo. A vontade pode ser exercida através da análise dos bons frutos que proporciona, diminuindo a área de conflitos e dependências perturbadoras, abrindo espaço para serenidade, disposição para agir com retidão, relacionamentos agradáveis. Passo contínuo o enfrentamento com a esperança da vitória. Porquanto... Aconteceu um detalhe aqui, gente. Eu passei rápido. Passo contínuo o enfrentamento com a esperança da vitória, porquanto cada conquista faculta compreender que o próximo será mais fácil e arrojado, o que se torna realidade apenas com a perseverança. Então, assim, se você começa hoje, o próximo passo será mais fácil, é o que nós falamos aqui, né? Se a gente começa a trabalhar hoje algum ponto nosso, né, na próxima vez será mais fácil. Até contando uma coisa até particular minha, assim, eu comecei há mais ou menos uns 8 meses, mas realmente há uns 4 meses atrás, cuidar mais da saúde. E hoje, assim, eu vejo uma realidade que tem um arrependimento, vamos assim dizer, por que eu não fiz isso 20 anos atrás? Porque 20 anos atrás meu corpo estaria muito mais apto a fazer, até buscar essa saúde, e eu já não teria, né, passado tanto tempo, e até mesmo a questão da obesidade, já não teria chegado ao peso que estaria hoje. Mas ao mesmo tempo é bom por causa disso, porque realmente você consegue, quando você leva a sério o negócio, você... vê resultado. Hoje eu vejo que sim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou conseguir. Muito mais difícil do que antes, mas eu vou conseguir. E até uma questão da gente fala assim, a autolibertação, desse encontro, né, assim, uma coisa que há algum tempo eu tenho mudado essa questão. Porque assim, quando você fala em questões, a gente está falando de conhecer-se a si mesmo, você precisa muitas vezes ter esse encontro
com alguns medos, com alguns traumas que você carrega. Com certeza. E eu, assim, quem me conhece sabe que desde que eu até falo muito que eu vou processar a Ninho, né, o leite Ninho, que foi ela que me fez engordar, porque eu tomei leite Ninho demais quando era criança. Isso é verdade. Mamãe fala isso. Então, assim, sempre tive acima do peso, sempre fui acima do peso. Mas nunca foi motivo de eu ser triste por causa disso. Pelo contrário, eu sempre fui muito alegre, até por causa da base familiar que eu sempre tive. Mas isso não quer dizer que eu não via a realidade. Né? Querendo ou não, você tem um estereótipo de beleza, todas essas questões que te afligem. E eu, assim, tinha uma dificuldade muito grande de mostrar meu corpo. Né? Então, até eu preferia usar roupas mais largas, essas questões todas. De um tempo para cá, eu falei, não precisa disso. Né? E hoje é uma coisa que, assim, que é libertador para mim hoje, até no treino que eu faço, a gente pediu umas camisetas lá, ficam umas camisetinhas, como sempre para nós, né, nunca vem as camisetas do tamanho. Mas assim, então a camiseta está bem apertada. E está sendo libertador usar essas camisetas apertadas, sabe, colada no corpo, assim, mostrando realmente o corpo. Sem medo, sem preconceito, sem frustração nenhuma. Sim. Isso é bom, sabe? Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos defeitos, né? Que a questão da obesidade é uma questão física que você tem que corrigir principalmente por causa da saúde. Principalmente, né? Mas todas as questões de imperfeições que nós temos, principalmente morais, nós temos que fazer esse trabalho. Enfrentá-las, exatamente. Falar que temos e a partir daí começar a trabalhá-las. Exatamente. O valor moral cresce de acordo com esforços enviados nas etapas anteriores, fortalecendo a capacidade de luta que se encontrava submersa no oceano da acomodação física e mental. Tá aí, né? Justamente. Um exemplo muito forte. A grande meta apresenta-se, então, factível de ser alcançada, e à medida que vai sendo conseguida, mais fascinante se torna, facultando a ampliação de conteúdos e objetivos, que então superam os limites do imediato para atingir a transcendência do ser existencial. No processo de busca da verdade, a análise e reflexão do comportamento desempenham papéis fundamentais, porque não se pode mascarar a conduta, tornando-a aceita sem que possua caráter legítimo, o que se transforma normalmente em transtorno futuro à vista. Então não adianta mascarar, né, aquilo que está ali, porque vai aparecer. Uma hora ou outra vai aparecer. E aquilo que eu sempre digo, né? Nós somos seres de pura energia. Então, nós atraímos aquilo que nós somos. Não o que nós queremos, é o que nós somos. De verdade. Não o que nós aparentamos ser, mas o que nós somos. Então, é tão difícil, porque às vezes a gente tem aquilo, né? O outro pode até ser falseado pela minha personalidade, pela minha máscara, pelas minhas máscaras sociais, né? Mas o que eu sou de verdade, né? Uma hora ou outra, primeiro vai aparecer. Segundo, que eu sei quem eu sou. E aí dá vergonha, dá problema psicológico, dá dualidade, né? Dá muita coisa aí que nós temos que começar a sanar isso. Justamente. E interessante a questão que ela falou aí, que assim, quando a gente começa, até na lição anterior também, quando a gente começa, as coisas começam a dar certo. Porque nós sabemos, né, nós que somos espíritos, sabemos dessa influenciação que o mundo espiritual exerce sobre nós. Sim. Mas muitas vezes a gente pensa só do lado negativo, né? Comecei e tive uma influenciação até na questão do suicídio e tudo mais. Lembrando sempre que, né, é sempre parte de nós, nessa abertura. Mas assim, o processo isso, então positivo... assim, uma coisa que o Alexandre disse, muito importante, é que ninguém é arrastado a alguma coisa, tá? Nós também temos a nossa cota de responsabilidade em tudo, justamente, né? Então assim, mas foi o obsessor, tá? Ele pode até ter sugestionado, ficado ali, né, incentivando, mas aquilo estava dentro de mim. Porque senão eu conseguiria vencer muito rápido, né? Aquela ideia, né? Ou nem pensar na ideia, para falar a verdade. Então, assim, mas o contrário também acontece muito, né? Quando você se propõe a fazer o certo, o correto,
Lembrando sempre, né, que é até uma coisa que eu falo muito, né, que fazer o certo nem sempre agrada, no primeiro momento, né, porque talvez as pessoas, a sociedade em si não está muito acostumada com essa questão de você agir corretamente, né, Com até certeza. te exige uma postura errada, que é a cultura do erro, né, que a gente acabou falando questão até da loucura. E falam mesmo, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu me pego muito, né? As pessoas falando, faz assim. Eu falo, não vou fazer. Mas todo mundo faz. Eu falo, eu não sou todo mundo. Nós somos incentivados. Né? Sou igual a minha mãe falando. A mãe fala, viu, gente? Não, você não vai. Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Deste tipinho, né? As mães sempre sábias. Com certeza. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque quando é para o bem, a coisa também acontece. Sim. Nós temos, não podemos esquecer que a gente tem um anjo protetor aí que está sempre cuidando de nós e temos toda uma equipe. Então quando você se propõe, o início geralmente não é fácil. Até porque na condição de evolutiva que nós estamos, fazer o bem, fazer o certo ainda se apresenta como sacrifício, como uma dificuldade. Mas a partir do momento que você desenvolve isso, você vai pegando amor, até porque os espíritos vão se aproximando de você, os espíritos bons, e vão te fazendo sentir prazer naquilo, gosto por aquilo. Agir no certo passa a ser um cotidiano seu que você passa realmente a gostar. Então é preciso, como falou lá no início, o exercício. Sim. É fácil você levantar cedo, por exemplo, ir lá numa vila dar uma cesta básica? Não é fácil, é muito melhor ficar em casa dormindo. Né? Mas quando você se propõe a fazer, fala, não, mas é um exercício que eu tenho que fazer. É fácil ter paciência com os filhos, né? com a família, né? Nem sempre é fácil. Mas é um exercício que você fala, se propõe a fazer, mas eu vou ter, porque eu quero melhorar a relação. Então é realmente exercício. E a gente tem que lembrar sempre dessa proteção que a gente tem. Que muitas vezes a gente lembra muito da questão da perseguição dos espíritos ainda inferiores. A gente esquece dessa proteção que está aí também. Quando a gente se propõe a fazer a coisa certa, fazer o bem, e eles se unem para nos ajudar. E lembrando que o bem vai sempre vencer o mal. Com certeza, isso eu tenho absoluta certeza. Nós fomos criados para sermos felizes. Bons. Deus nos criou simples e ignorantes, mas para chegar à condição de perfeitos e sermos felizes. Sim, a felicidade então, é para todos. O bem vai sobrepor sempre ao mal. Sim. Então a gente até pensa, não, o mal está aí tomando conta. Não, primeiro que a gente tem que olhar, mudar um pouco a nossa visão, o foco. O que a gente está olhando, né? O que a gente está observando sempre. E outro, e na condição que a gente está, toda vez que a gente vê uma coisa errada, nós, que vamos dizer assim, que estamos pensando em estar do lado do bem, é um convite para a gente fazer a coisa certa. Com certeza. Então o erro, muitas vezes, do outro não é um convite para mim errar também. O erro do outro é um convite para mim mostrar outra face, que Jesus falava, né? Bate uma face, mostra-lhe a outra. Então realmente é mostrar, se te mostra a face do mal, mostre a face do bem para eles. Isso mesmo. Então é um processo que a gente precisa estar firme. A honestidade para consigo impõe consciência de valor real, o que não ocorre quando se age de forma irregular. Para uma análise coerente de como se vem comportando, o indivíduo deve estar revestido de grande coragem, a fim de poder desmascarar o ego arbitrário, dominador e fato, que poucas vezes admite o erro, sendo que sente credor de toda consideração em detrimento dos outros. Então, vem aí as desculpas, né? Eu lembrei da frase que o Alexandre fala, né? Se a gente fica perguntando demais é porque já está errado. Se fica assim, será que isso? Será que aquilo? Será que meu ato foi bom? Aí vem as desculpas no nosso cérebro, né? No nosso pensamento. Já está errado. Já começou a desculpar, já está errado. Justificar porque tem alguma coisa que não está legal. Isso, Essa coragem irá relacionar as dificuldades, as imperfeições morais, os deslizes e como ocorrem os fatores propiciatórios e circunstâncias que trabalham contra a harmonia. E nesse capítulo que a coragem enfrentará o medo, a humilhação, a queda do orgulho, verificando a insensatez da ilusão em torno da falsa superioridade ou da tormentosa inferioridade, enquanto brilha a ocasião de avaliar-se no seu significado profundo. Então, às vezes,
você encarar a sua verdade vai realmente destruir o seu orgulho, a sua vaidade, porque você vai identificar que você não é tão inteligente quanto pensava, que você não é tão bonito quanto pensava, que você não é o melhor quanto você pensava, né? E que você mente, que você esconde, que você é vaidoso, que você é às vezes maldoso, que você é fofoqueiro. São problemas, gente, nossos, né? São defeitos ainda nossos e que nós temos que encarar e se propor a modificar. Tem aquela psiquiatra que ela fala muito nas redes sociais, Anete Guimarães, né? Ela diz assim, que se propôs a ficar 21 dias sem falar mal das pessoas, sem falar mal de ninguém. E se ela começasse a falar mal, ela tinha que começar os 21 dias de novo. Aí ela falou assim, sabe quanto tempo que eu fiquei? 8 meses para conseguir. Mas dizendo ela que quando ela ficou os 21 dias, foi assim, ela falou que saiu para comer alguma coisa que ela gostava, para realmente comemorar aquele fato, né? Porque era uma comemoração, ela tinha vencido a si mesmo. Justamente. Né? Então, isso é a proposta, né? Quando a gente realmente faz uma coisa que nós conseguimos com muito esforço, e se a gente pensar, é simples, não é. Exige, né? Exige. E às vezes, para ela, isso era difícil. Para você, pode ser que não, pode ser que seja outra coisa. Então, cada um de nós temos aonde pega. Né? Por isso que nós temos que encontrar a nossa verdade, para assim começar a combater as coisas ruins que traz nela. E até tem uma frase que você falou que eu achei interessante, que é a falsa superioridade e a inferioridade que atormenta, né? Que são duas coisas, né? Dois polos, né? Exatamente. Você tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. Quando você vê uma pessoa se exaltar muito, quando você vê esse ego muito forte, né, da superioridade, é porque esconde uma inferioridade interior. Exatamente. Ele se sente menor. Por isso que ele se acha maior ou ele se apresenta maior, né, que os outros. Muito interessante, a gente precisa se conhecer mesmo. Nesse tentame, o lado escuro da personalidade se torna iluminado pela razão e pela possibilidade de crescimento libertador, desde que enfrente o ego, arrancando-o do epicentro do esforço. Senão, todo o processo sofrerá atraso e complicação negativa, abrindo-se ao eu superior. Os conflitos cederão lugar aos sentimentos de beleza, de auto-misericórdia, de auto-perdão, de auto-compaixão, sem pieguismo mórbido, da auto-piedade depressiva e enfermiça. Olha, gente, para a gente se auto-perdoar, ter auto-misericórdia, auto-compaixão, né? Sem pieguismo mórbido da autopiedade. Quer dizer assim, não se dá um de vítima. Como é complicado e como a gente tem dificuldade ainda de se perdoar, né? E seguir em frente. Sim. Porque é o processo também. Porque a culpa paralisa. Justamente, enquanto você está se sentindo culpado, você não está agindo. Né? Então, assim, na verdade, você precisa agir. E nós temos, assim, até uma coisa que eu gosto muito, assim, uma fala que atualmente eu tenho visto muito da Gipe falar, que é a questão do erro, né? Uhum. Que a gente precisa tirar essa coisa negativa do erro no sentido de castigo, de sofrimento, né? É lógico que você tem que errar, aprender com o erro e seguir. Exatamente. Não é também banalizar o erro, mas também você entender que quando você erra, geralmente você está tentando acertar. Então você vai reparar, vai observar por que você errou, o erro, se existe alguma coisa que você possa fazer para reparar aquele erro de imediato. Se não, vamos tentar seguir em frente. Porque o processo, voltando à bondade de Deus, que Deus quer que a gente faça, né? Recupere os nossos erros através do amor. Uhum. Então, se você fez uma coisa negativa para alguém e não tem como reparar aquilo, vamos trabalhar então no bem. Exatamente. Vamos fazer a coisa positiva. Uhum. E seguir. Porque se a gente ficar realmente embruscado nessa questão do
do erro, do auto, né? Automutilação, Automutilação, né? É uma coisa que realmente... E a gente perde, que é uma questão que a gente veio aqui para aqui também, né? Que é o lema da doutrina de fora da caridade não há salvação. Então, muitas vezes, quando você está na culpa, você não produz, você não ajuda ninguém, você se isola até muitas vezes. E o propósito da vida não é esse. O Não propósito é da esse. vida é a gente ser útil, né? Estar sempre produzindo. Então, realmente a gente precisa se libertar dessas amarras da culpa, e se perdoar. Sim. No sentido de aprendizado. Para caminhar, pra né? Caminhar. Ante esse self, não haverá julgamentos tormentosos, impositivos, de punição, mas um desnudamento de todos os valores existentes e não considerados. Valorizar o que realmente tem valor. Aí vem os princípios, aí vem os sentimentos, aí vem as pessoas, aí vem a amizade, vem o amor, né? Vem tanta coisa que nós temos que valorizar, né? Em detrimento de tantas outras mais feias, mais difíceis, mas que nós temos também que enxergar. Se eu for pensar, né? A vida é simples, né? Mas a gente complica um pouco. Então, assim, muitas vezes a gente busca tanto a nossa correria do dia a dia. Eu falo uma coisa que é interessante, assim, de vez em quando eu vou para o centro de a pé, né? Muito raro eu fazer isso. Mas, assim, como é diferente quando você vai de a pé e como você vê pessoas quando você caminha de a pé. Que quando você está de carro, você está prestando atenção no trânsito, e geralmente você está o seu cérebro está numa agitação, na correria do trânsito, que você não vê as pessoas, né? Então, quando você está andando de a pé, você vê, você para, conversa com alguém, né? São questões assim que a gente precisa realmente repensar um pouco, para a gente ver tanto que a vida tem hora que é simples. Eu lembro assim, eu falo uma coisa que a Lúcia, que é a nossa companheira lá do Postinho de Auxílio, quantas vezes a gente veio de a pé do Postinho de Auxílio para cá, para Allan Kardec, que antes a sopa era feita aqui, né? E a gente levava a sopa, tinha pessoas voluntárias para levar a sopa, a gente ia junto, na época a gente nem tinha carro nem nada, e vinha na alegria de lá aqui. Hoje, se falar pra gente vir de a pé, eu vou parar de ir nesse postinho, olha o que estão fazendo comigo. Então, assim, a gente perde isso, né? Então, a gente precisa, na verdade, muitas vezes, reencontrar coisas que a gente se perdeu com o tempo, né? Nessa busca, que essa questão até do ego, que a gente vai muitas vezes valorizando tanto o ego, que ele vai tomando conta de nós, e a gente vai perdendo a essência de coisas simples, né? Você falou de coisinhas ali do bom dia, né, da coisa ali da família. Sim. A gente se perde nessa... Complexo, muito complexo. Esse encontro reconfortante inspira o bem e o ético, o nobre e o fundamental, alterando o quadro de valores humanos individualista para uma visão mais consentânea com a realidade do grupo social, a princípio da humanidade em geral, imediatamente, quer dizer, imediato, né, gente? Enquanto isso ocorre, o próprio ser se eleva emocionalmente e se liberta dos conteúdos extravagantes da ilusão, do ópio, autojustificador das condutas experienciadas. Na sua condição de psicoterapeuta em comum, Jesus enunciou que, com precisão e sem reserva, busca a verdade e a verdade te libertará. Não se trata de uma verdade religiosa, de uma filiação doutrinária, esta ou aquele agrupamento de fé, de adesão ou um outro partido político, social, de compromisso, filosófico, artístico, mas da verdade que paira acima de todos. Que realmente, mais uma vez, voltando à questão do eu mesmo, né? Do interior, Porque, lógico, a gente não pode esquecer da importância, muitas vezes, da questão da religião, porque é esse elo de aproximação com Deus. Mas ela, realmente, a religião não salva, né? O que vai salvar, realmente, é a sua conduta e essa busca. Você conseguir encontrar essa sua verdade. Exatamente. E, a partir daí, começar a agir de forma diferente. Porque nós temos que começar a fazer isso.
Eu até tenho brincado algumas vezes, né, que nós espíritas estamos correndo sério risco, né, de nadar e morrer na praia. Porque a gente tem essa revelação, né, somos participantes dessa terceira revelação, estamos aí passando o nosso planeta por um processo muito importante de renovação, né, saindo de um mundo de expiação para a regeneração, e nós temos todo esse conhecimento, primeira oportunidade, né, de ter todo esse conhecimento, e não desmerecendo outras religiões, mas assim, talvez a gente tenha esse esclarecimento melhor sobre tudo isso, essas verdades do espírito, a verdade da continuidade da vida. Então assim, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Não, veja, isso é importantíssimo também, não para entrarmos sozinhos, mas para levar todos juntos, né? O objetivo não é nós irmos na frente sozinhos achando que nós somos melhores. O propósito é a gente realmente compartilhar. Mas o que a gente faz muitas vezes? A gente achando que tem essa vantagem, a gente se acomoda. E aí pode ser que quando chegar a hora mesmo, a gente nem adentre esse mundo novo, né? Pois é. A gente precise experienciar outro mundo, até pior, talvez nem seja de prova de expiação, até primitivo. Ela vai lá ajudar, meu filho. Vai lá, você queria ajudar? Vai lá ajudar agora lá no mundo primitivo. Vai lá você vai ser bem útil. Vai lá. Porque aqui nesse novo mundo você não vai ter tanta. Não tem jeito. E o propósito é esse, né? A gente ser útil. Então a gente precisa estar atento. E os convites estão sendo feitos a todo momento, né? Assim, e a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa onda de pessimismo, né? A gente está vendo guerras, coisas acontecendo aí. E fala, nossa, o mundo está... E assim, a todos os momentos, né, que a gente abre aí as notícias, os noticiários, né? E aí é tão complicado porque agora a gente tem uma televisão nas mãos, né? Antes a gente tinha que ligar a televisão. Né? Agora não. Agora a televisão. Agora não. Agora a notícia chega, né, de imediato. E aí as notícias vêm provocando muito alarde no sentido da violência, né? Parece que a gente vê a todo momento a violência aumentando vertiginosamente, né? E aí eu acredito que faz muito parte a questão da loucura, né? Quando a gente fala assim que no mundo de regeneração, né? E Divaldo fala também que ia ter muito suicídio, né? E loucura, né? Exatamente é isso, né? É por causa do desregramento mesmo das pessoas. As pessoas vão perdendo a noção do que é certo. E o certo não é certo social. É o certo que está na sua consciência, não é nem o certo de Deus. Porque o certo de Deus está na cabeça de cada um. Olha que interessante, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança pequenininha, você pode chegar ali e a hora que ela quebrar um copo, ela vai olhar para você assim... pequenininha, 2 anos e tal ali, né? Se ela esconde alguma coisa, você pergunta onde que tá, ela vai encolher, né? O negócio. Aí você fala assim, me dá. Aí ela apresenta o negócio na mão. Então, uma coisa que até eu ouvi você falando sobre isso, a questão dos mornos, né? Que a gente precisa, e o que exige de nós hoje é essa tomada de atitude. Quando você falou a questão da violência, que realmente as pessoas que ainda estão ligadas, que não compreenderam a questão do amor, muitas vezes elas acham que precisam realmente entrar nessa fase de guerrilhar, de tomar, quer dizer, o traficante que está lá na boca de fumo, ele vê o outro traficante como um rival, ele acha que ele acredita que ele precisa destruir o outro, ele precisa matar o outro. Essa é a visão dele que ele tem, que ainda não conheceu a questão do amor ainda. Então, assim, eles o primitivismo, né? Eles estão se mostrando. Então, hoje, na verdade, a gente precisa muito disso, de realmente fazer partido realmente, assim, no sentido, eu vim aqui para quê? Para fazer o bem, eu já tenho essa consciência, então vamos fazer o bem, né? Vamos agir, vamos colocar em prática aquilo que a gente já pode colocar e fazer aquilo que a gente tem condição. E aí eu acho que nós já temos condições de fazer muita coisa positiva, mas muitas vezes, mais uma vez, a gente volta àquela questão do comodismo, né? De talvez desviar nossas atenções, né? Talvez a gente sabe que tem que fazer, mas daí eu falo, não, até eu brinquei também esse dia, quando eu aposentar eu faço, né? Ou quando eu ganhar muito dinheiro eu faço, ou quando eu tiver bem de saúde eu faço, né? E assim por diante. Não, quando aquele
aquela pessoa sair daquele grupo, eu continuo, porque eu não gosto dele, que a gente a gente não está tendo nem condições, de, muitas vezes, de conviver com aquele que está próximo de nós, né? Ah, não, minha família é muito complicada, eu não dou conta, né? Vou me afastar, né? Melhor eu não vou conviver. Melhor eu evitar, né? E às vezes é o convívio que faria, né? Realmente reatar ou desatar os nós, né? Aquela historinha não lembro da questão que a mulher queria matar a sogra, né? Pega um sábio, né? Não, então tá, vou te ajudar, mas primeiro você trata ela bem. No certo período, para não dar, né, ninguém suspeitar de você. Passa o tempo, a pessoa não quer mais matar a sogra, porque viu que tratar bem teve retorno. Exatamente. Né? Então a gente fica nessa... Não, e onde um não quer, dois não briga. Porque se você pode testar, se você brigar sozinho não tem graça. Né? Você vai brigar, o outro não reage, aí vai indo, você cansa. Você fala, não vou brigar mais não, chega. Não é verdade, né? É aquela que permanece soberana, livre de toda e qualquer injunção escravatista, egóica, que proporciona paz interior acima de transitoriedade conflitiva, de expressões que são válidas em um período e perdem o sentido noutro. Em outras circunstâncias. Faz superar a ansiedade e conduz ao bem-estar contínuo, mesmo que situações difíceis se apresentem. Nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividade ou de desafios. Olha que interessante, né? Poxa, isso é muito interessante. Que a paz, né, ela traz aí os seus desafios. Não é falta de atividade, você vai continuar tendo atividade. Só que você vai escolher a paz, gente. E o Haroldo Dutra, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele conta uma história, assim, de que estava tendo muito problema no trabalho e tal, e chegou uma pessoa muito desajustada e começou a brigar e tal. E o outro olhou para ele, assim, né? E aí... começou a brigar e discutir. Aí passou um pouco, ele falou assim, não precisa de você entrar no tormento do outro. Fique em paz. Justamente. Não deixe que ele te leve para o tormento dele. Às vezes, você até consegue trazer ele para sua paz, mas se você não conseguir, deixa ele levar o turbilhão para o outro lado. Né? Deixa ele levar a discórdia, a maldade, ou a falsidade, ou a briga, ou o nervo, para outro lugar. Está aí um algo, né, que te ofereço, né? Isso, exatamente. E muitas das vezes a gente sai da nossa paz tão fácil, né? Se é que nós estávamos, né, em paz. Essa é a pergunta interessante, né? Será que a gente alguma vez esteve em paz realmente, né? Sim, mas eu acredito que hoje é um processo... Acho que a gente vive... É interior, né? Um processo assim de paz e guerra muito forte entre nós, né? Mas é preciso a gente dar mais evidência a essa paz e saber realmente que essa paz, né, não quer dizer, acho muito, muito interessante essa parte, né? Não quer dizer que vai ser uma coisa de calmaria, que não vai ter sofrimento, né? Que não vai ter desafios, não vai ter desafios, né? Não, pelo contrário. Só que você vai ter mais discernimento para saber como enfrentar os desafios. Gente, e como, assim, eu não sei todo mundo, mas como a idade faz bem, eu falo. Como o tempo, nada como o tempo, né? Como diz Haroldo, com 50 e poucos anos, ele falou lá numa das palestras dele, se eu tivesse hoje a consciência que eu tenho com 20, oh meu Deus, como eu agiria diferente. Né? Fantástico, Mas que a gente haja diferente na próxima encarnação, gente. Eu fico tão feliz porque a gente tem essa chance a cada encarnação que nós temos. E aí, quando eu escuto um espírita, me desculpa, gente, mas eu vou ter que falar isso. Quando eu escuto um espírita falando assim, ai, vai ser a última reencarnação minha, ou a última de fulano, porque ele é tão bom. Gente, dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Que eu penso assim, será que não escutou nadinha que anda por aí? Temos compaixão desse irmão. Mas assim, gente, é porque nós estamos longe. Longe. Bota longe. Para a gente ter a última encarnação, tá? E eu digo a maioria, porque assim... Como dizem, né? Eu era o verme, como é que o Chico falava?
Que eu era o verme. Eu não lembro a expressão, eu lembro. Que ele era o verme que tava, tipo assim, que ele era o último, né? Agora pensa, gente, se Chico Xavier, ele era o verme. Imagina, pensa nossa. a gente, né? Então, assim, é auto-verdade, é analisar de verdade, é pensar que nós somos imperfeitos, nós estamos num hospital, nós estamos num hospício, né? Que é o mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para nos recuperarmos, né? Para a gente aurir forças também para continuar a nossa luta, para passar por nossas expiações, para passar por nossas provas. E não são fáceis. Cada um carrega o seu grilhão pesado, né? E quem não carrega, que trabalhe. Porque se não carrega agora, vai carregar depois, né? Até uma dica que a gente dá, né? Assim, não vai ser ouvida essa dica, mas a gente vai dar assim mesmo, né? Para os jovens, né? Sim. Escutem os pais, né? Exatamente. Porque que a eles idade já dos pais isso. Permite eles terem um conhecimento. Exatamente. Eles já passaram a gente acha que é por enjoeira, isso. que é tal coisa, mas geralmente eles têm a sabedoria e o conhecimento. Exatamente. Trata-se uma atitude interior ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Face a essa constatação, trata-se de fuga psicológica e transferência de lutas quando se tenta buscá-la na Índia, ou em Jerusalém, ou em Roma, ou diante deste ou daquele guru. É um processo pessoal de autodeterminação, de autoesforço, de autoabnegação, possível de ser conseguido desde que hajam sido investidos empenho, decisão e perseverança. A verdade compensa, estrutura e proporciona saúde. Então não adianta buscar fora, não adianta seguir guru, é o que está dizendo aqui, né? É a igreja fulana, vou correr para a igreja ciclana, vou atrás do guru ciclano, porque ele vai me fornecer a paz. Vou fazer o caminho de Santiago. Isso, vou subir as escadarias, não sei de onde, de joelhos, né, gente? Primeiro que Deus não barganha nada. Deus é eminentemente bom e justo. E por ele ser bom e justo, gente, primeiro ele não se sente ofendido, então não precisa pedir desculpa para ele. Nem perdão. Você só tem que fazer o certo. E não fez, não? Vai ter outra oportunidade de fazer. Então, isso é a misericórdia divina. Né? Então, não adianta ficar prometendo que vai fazer isso ou vai fazer aquilo em troca disso ou de troca daquilo, ou a paz vai chegar, ou o meu pedacinho do céu já está pronto, né? Porque isso não existe. Né? Sinto muito, mas você tem que ter o autoburilamento, a autorresponsabilidade, o encontro consigo mesmo, para que refaça a cada dia o caminho para se melhorar. Preciso, né? E assim, mais uma vez a gente tem que entender esse caminho, né? Não adianta ser externo, não adianta buscar lá fora. A gente tem que se encontrar, fazer essa visita ao nosso próprio interior e se achar. E a chave, assim, de se amar. Eu, quando eu vou fazer uma palestra, eu sempre faço um convite, que é para nós, almas masculinas, né? Trabalhar muito a questão da violência contra a mulher, que está tão forte. Exatamente, está muito. E quando você vê a questão da violência contra a mulher, você vê que são homens, né? Almas momentaneamente masculinas, que não se amam. Então a gente precisa se amar, se encontrar, se amar, se valorizar, se aceitar, né? Não no sentido de aceitar, no sentido de comodismo, mas no sentido de aceitar-se, ver realmente quem você é e a partir dali, né, começar essa transformação. Aquilo que precisa ser melhorado, vamos melhorar. Aquilo que a gente precisa corrigir, vamos corrigir e assim por diante. Mas também saber que a gente tem muita coisa boa já. Com certeza. Até a gente tem assim eu até brinco muito que a gente fala assim, não, a gente está muito no início do processo evolutivo, realmente. Mas esse início já é um caminhar grande. Nós já vivemos muita coisa.
Então a gente já tem uma bagagem, quer dizer, a gente já tem essa capacidade de discernimento plena de certo e errado, mas também a gente já tem uma capacidade grande de fazer coisas boas. Então que a gente se permita isso. Que muita gente precisa disso também, se permitir fazer o bem, se permitir ser bom, se permitir fazer coisas positivas, sabe? Sim. Criar esse ambiente gostoso à sua volta. Que a gente muitas vezes, até voltando à questão da culpa, muitas vezes a gente entra num processo de culpa que a gente acha que a gente não merece as coisas. Sim, né? exatamente. Então a gente precisa realmente de autopenalização, se encontrar, né? realmente, se amar, se aceitar. Não merece a felicidade. Quantas pessoas, né, se sentem culpadas por estarem felizes, muitas. né? Então nós vamos estar encerrando, né? Tá faltando 4 minutos, vamos entrar na prece. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês e chamamos novamente, convidamos para que esteja aqui conosco no próximo encontro. Vamos falar hoje, assim, vamos fazer a oração prece do dia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, ei-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situasse. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento do temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança, Mestre Divino. Guia-nos a passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favorece a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves da rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através das melodias fascinantes, concitam-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Fazei-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos do arado de nossos compromissos na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade agora e para sempre. Que assim seja.